e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia, glória a Deus. A irmã Neusdete louvando a Deus com mais 2 hinos congregacionais. Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Vamos louvar o hino 36. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 36. Da linda pátria estou bem longe, cansada estou. Eu tenho em Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encontrar. São voos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seu fluir. É fiel, suave, descerta quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, prece, louvor.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Número 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Número 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para os céus e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livre será do pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra de lei, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis, os que procuram chegar nestas sentenças aqui, que não será um gozar da graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Aleluia, Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Irani com um dos seus hinos. Enquanto ela louva, vamos estar recolhendo os dízimos e ofertas da casa do Senhor.
Saúde, irmão, na paz do Senhor, amém? Número 25 da harpa. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Confiante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Aleluia. Convido os irmãos de pé, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Acredito que os irmãos já estão sabendo de cor o texto que nós vamos ler. Estamos aí há algumas semanas falando sobre o fruto do Espírito. Falando sobre o fruto do Espírito Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Glória a Jesus. Vejo que nós temos uma visitante. Acredito que as irmãs vão pegar os nomes ali para a gente apresentar logo após a leitura. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito vamos todos juntos? Amor. Todos juntos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Pai amado e Pai querido, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, te agradecemos, Pai eterno e soberano, pela Tua misericórdia, por chegarmos mais uma terça-feira em Tua presença, para poder, Pai eterno e soberano, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Gostaria de apresentar à igreja a nossa irmã Conceição. Se coloque de pé. É ali da Assembleia de Deus Missão. O que diremos a ela, irmãos? Sois bem-vinda em nome de Jesus. Vai alguém lá, aperta a mão dela,
desejam bem-vindo, algumas das irmãs aí, e seja bem-vindo em nosso meio. Esta casa é a casa do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, devemos entender que aqui ele não está falando no plural. Aqui ele está falando no singular e trazendo para a igreja que estava na Galácia. Galácia ali não é uma cidade, mas uma região, a região da Galácia, onde habitavam ali grandes multidões, grandes províncias. Então, a região ali da Galácia era uma região e não uma cidade. Muita gente acredita, pensa ser uma cidade, mas não é. É uma região. Mas antes de começar aqui o estudo da palavra do Senhor, eu quero justificar a ausência da irmã Dalva, que nos avisou que o pneu dela furou, por isso ela não vai estar aqui hoje. E os irmãos ali da Peniel, ela disse que ia tentar uma carona, mas acredito que não conseguiu. E alguns outros irmãos que não estão conosco. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, auxiliar Douglas. Está aí vivendo um período de fazendeiro. Mas glória a Deus. É isso mesmo, irmão. Nós temos que trabalhar e trazer o pão para casa, né? E às vezes a gente tem que ir para lugares longes, distantes. Meus irmãos, isso, domingo eu não estive aqui. Eu tive que ir na congregação da Peniel, ali no Sagrada Família, dirigi o culto ali e ministrei a palavra, e depois fui lá no Alfredo de Castro fazer uma reunião com os obreiros, por isso não estive aqui no domingo. Acredito que foi avisado aos irmãos a minha ausência. Meus irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia nos informa que o fruto do Espírito e há algumas semanas nós temos tratado a respeito deste assunto, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Algumas traduções vão dizer fidelidade e outras traduções vão dizer fé. No grego original vai estar pistis, que significa fé ou fidelidade. Já estamos aí na terça-feira, que nós estamos falando sobre fé. A primeira terça-feira, nós falamos sobre a incredulidade do povo de Israel, de não acreditar na palavra de Deus e entrar na terra prometida que Deus determinou. Na segunda terça-feira, falamos sobre a fidelidade, como Deus trata a infidelidade do povo para com Ele. Vimos que algumas vezes Deus trata a infidelidade de seu povo para com Ele, chamando-a de adultério. Outras vezes Ele chama de traição. Outras vezes Ele chama aí de prostituição. E nós entendemos que nós precisamos ter fidelidade com Deus. E aprendemos como exercer fidelidade com Deus. Exercer fidelidade com Deus não é só chegar na igreja, entrar pelas portas, abrir a Bíblia, louvar a Deus. Não. Fidelidade com Deus é quando você tem a oportunidade de ser corrupto e você não é. Fidelidade com Deus é quando alguém te devolve um troco a mais e você percebe e volta e devolve o troco que foi entregue a mais. Fidelidade com Deus é quando alguém diz no seu trabalho: olha, passa só essa daí e depois você me passa o Pix.
e eu te transfiro. Olha, coloca uma quantidade a mais aqui no meu cesto, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Fidelidade com Deus não é aquilo que você faz diante das pessoas. Fidelidade com Deus é aquilo que você faz quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Isto é fidelidade com Deus. E eu disse aos irmãos na terça-feira passada, se eu sentisse de trazer um ensino sobre a outra tradução, algumas Bíblias vão estar fidelidade, outras fé, eu ia trazer um estudo somente sobre a fé. E como é de costume, eu quero trazer uma breve introdução aos irmãos, que existem 3 tipos de fé. Repita comigo: a fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé que todo homem nasce com ela. Todo homem nasce acreditando em alguma coisa. Todo homem nasce acreditando que ou existe um Deus, a fé dele é que existe um Deus, ou ele nasce acreditando que não existe um Deus. Ele é ateu, a fé dele é o ateísmo. Ele diz que não tem fé, mas ele tem. A fé dele é que não existe Deus. Ele morre torcendo para não existir Deus. Eu acredito que quando ele fecha o olho aqui, que ele abre lá no inferno, ele diz, se o diabo existe, é certeza que o outro existe também. Então, é fé natural. Cada homem nasce com esta fé. Mas existe a fé salvadora. A Bíblia diz em Hebreus 11 que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E que em Hebreus 11, versículo 6 diz que é necessário que aquele que busca a Deus, que deseja se aproximar de Deus, é necessário que ele creia, acredite, tenha fé que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, é necessário fé. A fé salvadora é aquela fé que você entrou na igreja, talvez maltrapilho, talvez ninguém te deu uma boa noite, mas você ouviu uma palavra que dizia: o Senhor Jesus pode te salvar. E você aceitou aquela palavra. Hoje eu estava vendo uma história que diz que um homem nos Estados Unidos, na Europa, não lembro a cidade ao certo, estava nevando muito, e o dirigente da igreja não conseguiria ir até o templo para abrir a igreja, e na igreja tinha alguns irmãos. Esse homem foi até a igreja, abriu a igreja, e ele não sabia pregar, diácono Idaí. Ele abriu a Bíblia e leu um versículo em Isaías. E quando ele leu este versículo, um homem aceitou Jesus, um jovem aceitou Jesus. O nome desse jovem, Charles Haddon Spurgeon. Este homem foi considerado lá na frente o príncipe dos pregadores, porque quando ele pregava, as multidões paravam para o escutar. Uma noite, a poderia estar fechada, o homem decide um versículo, e essa alcançou o coração de Charles Haddon Spurgeon, e ele ganhou almas para Jesus. Esta é a fé salvadora. Mas existe a fé sobrenatural. Qual é a fé sobrenatural, pastor? A fé sobrenatural é aquela fé que faz você orar e o inferno. A fé sobrenatural é aquela que faz você orar e Deus movimentar aquilo que está travado. As portas que estão fechadas começam a se abrir. Eu lembro de um testemunho que alguém conta, não sei aonde aconteceu,
Mas eu lembro que alguém conta um testemunho, que um local estava tendo uma seca e o povo estava com sede. Não havia água para os animais. E a igreja se reuniu e disse: irmãos, vamos fazer uma oração. E a oração é para Deus mandar chuva. Amém. Vai ser domingo de tarde, vai ser a oração para Deus mandar chuva. No momento está todo mundo se reunindo na igreja. Lá vem a irmãzinha com guarda-chuva. Aí o povo olha para ela e diz: irmã, para que esse guarda-chuva? Nós não vamos orar para Deus mandar chuva? Se nós vamos orar para Deus mandar chuva, eu já trouxe meu guarda-chuva. Esta é a fé sobrenatural. Quando acabou a oração, a história conta que os irmãos ficaram do lado de dentro, esperando a chuva passar. A irmã abriu o guarda-chuva e foi embora para a casa dela, porque esta fé é que movimenta o mundo espiritual, e Deus trabalha em nosso favor, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas vamos falar de fé. O que é fé? Se alguém chegasse para você e perguntasse hoje o que é fé, Pedro, quando se trata do assunto, ele dá uma receita para o crente, diácono Idaí. E é por isso que eu, como pastor desta igreja, tenho me empenhado para que os irmãos aprendam as regras basilares de ser um cristão verdadeiro para ir ao céu. Vocês aprendendo a ser uma igreja de verdade. Quando nós ensinamos sobre as 7 igrejas da Ásia, aprendendo a executar e buscar o fruto do Espírito para ser um cristão fiel diante de Deus. E quando nós tratamos de fé, Pedro dá um conselho aos irmãos, a todos nós. Ele diz: devemos estar sempre prontos a qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. Qual é a razão da tua fé? Se alguém chegar para você hoje e perguntar por que você é crente, qual é o motivo pelo qual você é crente? Pedro diz: nós devemos estar prontos para essa pergunta. Porque dependendo desta pergunta, a gente pode incendiar o coração do outro e ele desejar ter a mesma fé que a tua. Mas dependendo da tua resposta, ele pode olhar para você e dizer: você não sabe nem do que você está falando. E voltar sendo mais incrédulo do que ele chegou para conversar contigo. Então vamos aprender o que é fé. Como de costume, nós vamos falar o que não é fé. Primeiro nós vamos ensinar aqui aos irmãos, quem está anotando, anote o que não é fé. O que não é fé. Primeiro, o que não é fé, o medo. 2 Timóteo, alguém abre para mim, o diácono já está com o microfone ali na mão, já está treinado, César já está treinado para isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quem vai abrir? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Outro já abre para mim Mateus 14, 30. Douglas vai abrir Mateus 14, 30 ou 1 Timóteo? 1 Timóteo, já achou? Lê lá. 2:7, né? Isso. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. É 1:7, desculpa. 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém, irmãos? Então o medo, ele não é fé, porque o medo ele te trava. Quem lembra da terça-feira que nós falamos sobre o medo que trava? O medo que trava você,
ele impede você de executar a sua fé. Aí a Bíblia diz, algumas traduções está como temor, outros como medo, mas a Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito do medo, mas de fortaleza. Fortaleza aqui é dizer, eu anjo do Altíssimo, e nada vai me impedir de chegar aonde Ele me mandou. A Bíblia nos informa que o medo, o temor, às vezes vai estar como medo, outras vezes como temor, e como na minha tradução, como timidez. A timidez é perigosa, ela nos trava, nos impede de chegar, e isto não é fé. Às vezes Deus está dizendo, vai filho, vai filho, vai filho, você, Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou com vergonha, Deus, será que o povo vai rir de mim? E Deus dizendo, vai, eu vou soprar, eu estou contigo, você não voa, porque eu estou com medo. E por causa do medo, o povo ficou rodando no deserto, quantos anos? 40 anos no deserto. E quando eles voltou, a Bíblia diz que eles ficaram uns 4 dias rodando em volta de uma montanha, sem saber para onde ir. Ei, irmão, o medo tem o poder de fazer você desviar do caminho da promessa, mas a fé, a Bíblia diz que a fé faz você mover montanhas. Ao invés de ficar rodando em volta da montanha, você diz, monte, levanta e precipita-te no mar. Mateus 14:30. Irmã missionária Luciana, corre, certo? Irmão, culto de ensino é para você movimentar a Bíblia, aprender a mexer na Bíblia. Vamos lá. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Amém? A Bíblia diz que ele, sentindo o vento forte, ele teve o quê? Medo. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que vocês talvez nunca viram nesta passagem. Que Pedro, ele sai do barco, pisa do lado de fora, encontra firmeza, ao invés de encontrar a água, puxar o pé dele para baixo, a água fica igual um solo debaixo do pé dele. Ele coloca o outro pé em cima da água e sai andando em direção a Jesus. Aí a Bíblia diz que ele, vendo o vento forte, ele teve medo. Ou seja, o medo pode fazer você afundar mesmo andando em direção a Jesus. O medo pode fazer você afundar, mesmo você estando dentro da igreja, servindo a Jesus. O medo pode travar você e tentar fazer você se afogar buscando Jesus. Mas aí Pedro faz a oração mais curta da Bíblia. Ele diz, Senhor, salva-me. Pedro não tinha tempo para dizer, Senhor Deus Todo-Poderoso, magnífico, fiel, cheio de glória, não, ele não teve tempo para isso não. Ele disse, Senhor, salva-me. Aí Jesus chega em Pedro, pega na mão dele, levanta ele. Irmão, aí eu te pergunto, como é que Pedro voltou para o barco? Voando? Não, andando sobre as águas. Andando sozinho em cima da água você afunda, mas quando ele chega, pega na tua mão, ele faz você voltar para o barco, andando sobre as águas. Isto é o poder da fé. Vamos seguindo, que eu quero falar sobre tudo. O que não é fé? Primeiro lugar, medo. Medo não é fé. Segundo lugar, dúvida. Mateus 14:31, que é a mesma história de Pedro. Alguém abre Marcos 11:23. A dúvida de Pedro foi, ele duvidou. Esse dia eu estava comentando com o diácono Wesley, que uns missionários enviados para levar uma ceia, enviados para levar uma ceia, e chegou lá, a gasolina acabou. O ponteiro não estava marcando, a gasolina acabou. Ele, cheio de fé, disse, vou orar e Deus vai encher o tanque.
fezudo, orou, diz que o ponteiro fez assim, ó, encheu o tanque. Quando encheu o tanque, ele disse, não acredito. Aí o ponteiro voltou de novo. Então a dúvida tem o poder de fazer você não receber o teu milagre. Olha Marcos 11, 23, o que diz? Jesus dá um conselho, ele diz, vocês têm que ter fé, mas para ter fé, tem algo que trava a sua fé. O que é que trava a fé, irmã? Lê aí. O medo. Porque em verdade vos digo, que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não desviar-te, nem em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Irmã, só confirma para mim, é não duvidando, correto? Isso. Não duvidando, 23, estou aqui aberto. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração. Então, irmão, olha para o irmão que está do teu lado, fala para ele, irmão, não duvida, que senão impede a tua fé. Então é não duvidar, por quê? Porque a dúvida é o contrário da fé. A dúvida combate contra o ato que Deus está realizando, que o homem natural não consegue ver, não consegue entender. A dúvida faz você não alcançar o milagre. Vamos correndo para a gente trazer tudo para a igreja. Terceiro lugar, o que não é fé, incredulidade. Já falei aos irmãos, irmão, traz caneta, traz papel, anota. Um dia vocês vão ser pastor de igreja, vocês vão precisar desses ensinos. Incredulidade, Marcos 16, 14. E alguém abre para mim em Abacuque 3,19. Eu quero ver quem é o crente que vai abrir rápido em Abacuque 3,19. Lê para nós. E finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Vocês estão entendendo, irmão? Quando Jesus apareceu para eles, o que é que Jesus Cristo lançou no rosto? O que é que Jesus Cristo lançou em rosto? A sua incredulidade. Irmão, olha para mim. Come here. Você nem falar inglês direito. Nem o português direito eu sei, imagine o inglês. Mas olhe para mim. Lá no versículo Marcos 11, que nós lemos, 11, 23, Jesus diz, não duvidar em seu. E aqui, ele diz, por que duvidastes? Ele diz, ele dá bronca nos discípulos pela incredulidade, pela dureza de coração. Então, de onde provém a fé? Do seu coração. Então aí está o centro que Deus está dizendo em Abacuque 3,19, vai dizer que o justo viverá da fé. Abacuque 3,19, quem abriu? E me faz andar anteriormente. Eu acho que eu anotei equivocado aqui, irmãos. Mas serve o exemplo de Marcos 16, 14. Mas aqui, quarto lugar, o que não é fé, desânimo. 1 Tessalonicenses 5, 14. Quem vai abrir? 1 Tessalonicenses 5, 14. Irmãos, não é Abacuque, é Hebreus, tá?
É a minha letra, irmão, é minha letra. É letra de doutor. Minha mãe queria que eu fosse doutor, todo mundo queria que fosse doutor, menos eu. Então é Hebreus 3,19. Quem puder achar para mim lá, a gente já lê tudo junto. Achou? Uma flor gloriosa. Isso, Hebreus 3,19. Ainda falando sobre o que não é fé. Irmão, eu nem comecei a explicar o que é fé. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E vemos, de quem que ele está falando aí? Ele está falando sobre o povo de Israel, que chegou diante da terra prometida, uma viagem de 40 dias. Deus disse, eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. 40 dias de viagem, chegaram diante da terra, e Deus diz, invade que a terra é de vocês. Aí a incredulidade deles, fez eles voltar para o deserto, ficar rodando, até Deus dizer assim, cansaram? Cansamos, então vem cá, deixa eu pegar na mão de vocês, e deixa eu mostrar para vocês, o que acontece com aquele que tem fé. Deus pegou os incrédulos, e levou dizendo, está vendo aí essa terra? Tô, Senhor. Pois é, não vai entrar na terra, não vai, você quiser água, vai comprar, se quiser comida, vai comprar deles, porque essa terra vocês não podem invadir, e eu quero dizer para vocês, que eu dei essa terra aos filhos de Ló, mas quando os filhos de Ló chegaram aqui, quem morava na terra era o gigante, o mesmo gigante que vocês ficaram com medo lá atrás e não invadiram a terra. Eles não ficaram com medo, está vendo aí? Estão desfrutando da fé deles. Eles estão comendo, estão bebendo água e vivendo tranquilamente, porque eles foram fiéis, acreditaram na minha palavra. A incredulidade tem o poder de fazer você voltar atrás, atrasar a sua promessa. E Deus disse, vão ficar rodando no deserto até o homem de 40 anos acima morrer. Enquanto o último não morreu, Deus não direcionou eles de volta para o caminho da promessa. Olha o perigo da incredulidade. Isto não é fé. Mas também, em quarto lugar, a fé não é desânimo. 1 Tessalonicenses 5,14. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Amém? Então a fé não é o desânimo. A Bíblia manda a gente consolar os desanimados. Consolar os desanimados. Irmão, você sabe o que a Bíblia está comparando o desanimado? Com alguém que está chorando porque perdeu alguma coisa e perdeu alguém. Você sabe por que a Bíblia está trazendo esse fato para a gente? Porque quem desanima, ele deixa de caminhar na direção da promessa. Aí ele para e começa a chorar. Aí a Bíblia diz que nós temos um papel, e não é de ser crente que mata crente, não é não, irmão. É de chegar na casa dele e dizer, varoa, você desistiu? Desanima não. Você está tão perto da promessa, continua. É por isso que o profeta, quando ele ora, ele diz, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Aí ele não diz no começo, porque no começo está todo mundo animado. Ele não diz no fim, porque no fim todo mundo já está vendo aonde vai chegar. Ele diz, no meio dos anos a notifica. Por quê? Porque no meio atrás, não olha mais, não sabe mais de onde você começou. Olha para frente, não vê a linha de chegada. E você começa, será que vai dar certo? Será que eu vou alcançar a promessa?
Aí a Bíblia diz, consolei os desanimados. Aí ele diz, aviva, Senhor, a tua obra. Sabe o que é isso? É Deus usando você para ir na casa do desanimado, falando para ele, levanta, rapaz, levanta, moça, levanta, homem de Deus, e vamos seguindo, porque Jesus Cristo está vindo aí, e não há tempo para desânimo. Tenha fé no teu coração. Mas nós precisamos aprender o que é fé. O que é fé? O texto base, Hebreus 11, versículo 1. O crente que não souber Hebreus 11, versículo 1, diz assim para ele, escola bíblica dominical. Fé é o quê? O firme fundamento do quê? Hebreus 11, versículo 1. Das coisas que não se veem e a que se espera. Aí tem dois verbos. Firme fundamento. Algumas traduções vai estar certeza. Quem tem fundamento? Quem está escrito? Firme fundamento. Firme fundamento. Tem alguém que está certeza igual a minha tradução aqui? Todos são firme fundamento. Esse firme fundamento aí, eu vou explicar para vocês o que é fundamento. Fundamento, vocês estão vendo este prédio construído? Vocês estão vendo? Quem mandou construir foi o Diácono Francisco, não foi? Você que mandou construir. O senhor veio aqui quando estava iniciando a construção? O senhor viu o fundamento que foi feito? O senhor viu lá no Maranhão, a gente chama de baldame, né? A base. Você viu? Agora, o senhor consegue ver? Alguém consegue ver? Alguém consegue ver? Alguém está me ouvindo? Alguém consegue ver a fundação? O baldame aqui, o negócio da igreja? Alguém consegue? Não, aí eu vou repetir para vocês entenderem. A fé é o firme fundamento. Espera aí, pastor, não estou entendendo esse negócio que eu estou tentando me explicar. Sabe por que a fé é o firme fundamento? É porque as outras coisas que a fé traz, todo mundo vê, mas a fé ninguém vê. A parede você está vendo pintadinha, bonitinha, o forro está vendo pintadinho, bonitinho, mas ele só está aqui, a parede só está em pé. Um firme fundamento, aleluia. Aí Jesus diz, existem dois tipos de crente, o crente que firma a sua casa na rocha, e o crente que firma a sua casa na areia. O que firma a casa na areia não sabe para onde vai, vem o vento, vem a tempestade, correm os rios, a casa dele cai, mas na casa do que tem fé, vem o mesmo vento, vem a mesma tempestade, correm os mesmos rios, mas ele está firmado no firme fundamento da igreja. Aí ele completa aqui, prova, que no grego é alegixos. O que é alegixos? Pastor, o que é isso? É prova. Você sabe o que é isso? É você dizer assim, você viu o que aconteceu? Eu vi. Viu? Vi. Então prova que aconteceu. Aí é a fé. Ele está dizendo, ei, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova das coisas que não se vê. Está todo mundo, a irmã está crendo e dizendo, Deus vai me dar um carro. Aí o povo olha, a irmã não tem condição. Aí ela diz, Deus vai me dar um carro. Mas irmã, como é que Deus vai lhe dar o carro? Não sei, só sei que Ele vai me dar. Aí depois o povo começa a desconfiar, essa irmã é doida. Mas depois, ela diz aqui, ó,
Está vendo aqui meu carro. Irmão, se ela conseguiu, é a prova da fé que eu falei para você que eu tinha. Eu não via, mas eu já sabia que Deus ia me dar. Porque a Bíblia diz que aquilo que você vê já não é fé, porque você está vendo. Fé é quando você não vê e mesmo assim você acredita. Eu creio que o meu marido vai todo dia o marido no bar. Eu creio que todo mundo está vendo todo dia o marido saindo de casa, brigando. Aí a irmã está dizendo, eu já estou vendo. Ele dentro da igreja, o povo diz, é mentira. Ela diz, não, porque eu creio, eu não vejo, mas a minha fé me faz ver, porque o meu Deus chama, está escrito, não sou eu que estou inventando, meu Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Ela olha para o marido e diz, é obreiro da casa do Senhor. O povo diz, é bebum, mas para Deus já é obreiro da casa do Senhor. Porque ela tem fé, ele tem fé. Vamos seguindo. A fé é vida. Agora sim, Abacuque 2, verso 4. Quem abre para mim? Outro já abre em Hebreus 12, versículo 2. O Idaí achou aqui. Ó, é visão periférica, irmão, tá vendo? De lá. É fé, irmão. Glória a Deus. 2:4, né, pastor? Isso, Abacuque 2:4. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glória a Deus. O justo viverá pela sua fé. Você sabe o que é isso, irmão? É você viver totalmente dependente do Senhor. Quando você lê o texto, o Senhor é o meu pastor. O termo original não é nada me faltará. O termo original ali é de nada sinto falta. Ou seja, ainda que esteja com fome, Ele sendo meu pastor, a fome não me faz afastar dele, porque Ele continua sendo meu pastor. É de nada sinto falta, porque a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Sou filho de pastor. Quantas e quantas vezes não via meu pai abrir a geladeira e não ter nada para a gente comer. Demorava um pouco, ele entrava no quarto e ia orar, aleluia. De repente alguém chegava lá em casa, batia na porta, dizia, pastor Juvenal, eu trouxe uma cesta básica para o senhor. A pessoa saía, ele fechava a porta e voltava para o quarto para orar e agradecer a Deus. Aleluia. Porque o justo viverá da sua fé. É crer no impossível. Eu quero fazer e eu quero pregar para vocês romperem o sobrenatural. Impactar a empresa em que vocês trabalham, impactar a escola que vocês estudam, impactar a igreja que vocês frequentam com fé sobrenatural, porque o justo viverá da sua fé. Aleluia. Mas aqui em Hebreus 12, versículo 2, esse texto é lindo demais. Tem dois verbos aí que eu quero traduzir para os irmãos do grego. Vamos lá, Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Aí tem dois verbos, irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus é o autor. Autor aqui é arquejos, pioneiro, criador, o início de tudo, aquele que inventou. Ele é o autor. Um exemplo, tem os hinos. Todo hino você vai ler embaixo, tem lá o autor, porque não existia até que ele trouxesse a existência. Eu vou falar de novo para vocês entenderem. Não existia até que ele trouxesse a existência. A Bíblia diz: Jesus é o autor, ele é o pioneiro, ele é aquele que inventou a fé, ele é aquele que criou a fé, mas ele completa usando o verbo teleites, que é consumador. Ele não só inventou, mas como mostrou como usar. Aleluia. Consumador aí é aperfeiçoador, executor. É alguém que inventou o carro, entrou dentro do carro e dirigiu dizendo: olha, funciona, viu? Funciona, viu? Funciona, viu? É Jesus andando. A Bíblia diz que eis que veio um homem junto aos rios de Naftali e Zebulon, anunciando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aonde ele passava, se tinha cego ele curava, se tinha coxo começava a andar, se tinha fome ele funciona. A fé funciona. Executem, façam, porque ele é o autor e consumador da nossa glória a Deus. Irmão, já expliquei para vocês o que não é fé. Quem lembra? O medo, a dúvida, a incredulidade, o desânimo. Já ensinei para vocês o que é fé. Mas se eu ensinasse para vocês e mandasse vocês embora agora, vocês iam dizer: o pastor ensinou para nós o que não é, o que é, mas não ensinou como usar. E eu quero ensinar para vocês como adquirir fé. Como você adquire fé. Romanos 10, 17. Esse é outro texto áureo do crente. O que diz em Romanos 10, 17? Quem encontrou, levanta a mão para o diácono. Ó, irmã Neusdete. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir... de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Alguém sabe aí como você adquire fé? Ouvindo a palavra de Deus. Esses dias, eu vi um debate entre duas jovens, e uma dizendo que ela não precisa ler a Bíblia para crer em Jesus. E a outra disse: mas como é que você sabe? Ah, porque na igreja que eu vou, eu escuto falar de Jesus. Mas aquele que está pregando para você, leu aonde? Foi na Bíblia, irmão. Então a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Os funk que estão tocando hoje em dia? É? Não. Não é ouvindo a fofoca no pé da cerca, que hoje em dia não tem mais, né? Mas antigamente a mulher botava o pé no arame aqui, botava o cotovelo por cima. Eu sou das antigas, irmão, eu sou velho também. E ficava ali fofocando. Não é não, irmão. Não é ficar ali no WhatsApp, mandando e recebendo áudio de fofoca. Não é isso que causa, que gera, que inicia, que faz você receber a sua fé. Não, é vindo para a igreja no culto de terça-feira, ouvindo a pregação, é vir para a igreja nos cultos de quinta, é vir para a igreja no culto do domingo, é ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus, que gera fé no seu coração. Jesus é quem dá a fé. Lucas 17, 5.
Enquanto os irmãos procuram, quem achar, levanta a mão. Lucas 17:5. Eu quero dizer para você que da mesma forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também vem pelo ouvir. Quem sabia? Que a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Quem sabia? Eu lembro de uma história que alguém conta, rapidinho, irmã Neusdete. Diz que existia uma competição e o sapo tinha que... É uma história, irmão. O sapo tinha que chegar no alto, no topo. E disse que era magrelinho, velho, começou a subir. E o povo dizendo, é magrelo, não consegue. Ih, esse aí é fraco, não vai dar conta. Esse aí não consegue. Ele foi embora, irmão, foi embora. Subiu, chegou lá no topo. Foram perguntar para ele como foi que ele chegou lá. E ele não entendendo nada. Aí descobriram que o sapo era surdo. Você sabe por que ele não voltou atrás, não retrocedeu? Porque ele não parou para ouvir as críticas. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Cuidado com quem você tem se aconselhado. Às vezes você diz, um exemplo, Diácono Idaí comprou um carro recente. Imagina ele chegar para mim e dizer, pastor, eu vou comprar um carro. E ele dizer, moço, deixa esse negócio. Você só vai arrumar despesa para você. Fica com esse carro que você está mesmo. Você sabe o que é isso? É desmotivar ele. Talvez ele sairia lá de casa triste, desanimado, não acreditando que ele poderia comprar um carro. Mas quando ele escuta uma palavra, alguém dizendo, vai lá, vai dar certo, vai dar, confia. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque todas as vezes que você abre a palavra de Deus, Deus está te direcionando para o caminho certo. Lucas 17, verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescente-nos a fé. Então, irmãos, como é que você adquire fé? É Jesus quem dá a fé, irmão. Os discípulos chegaram para Jesus. Quem que é o autor e consumador da nossa fé? O autor e consumador da nossa fé? Jesus. Os discípulos pensou, se eu posso ir na fonte, eu vou pedir diretamente para ele. A minha fé é pouca, ou a minha fé é pequena. Senhor, acrescenta-nos a fé. Irmão, ore para Deus dizendo, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu sou medroso, eu sou tímido, eu sou covarde, eu sou incrédulo, eu só acredito se eu ver, eu sou um Tomé da vida. Acrescenta a minha fé, Senhor, para que eu realize proezas em teu nome. Vamos seguindo. Porque eu devo buscar a fé? Porque devo buscar a fé? 1 Timóteo 1,19. O que diz lá em 1 Timóteo 1,19? Irmão, hoje eu estou empolgado com esse texto, porque enquanto eu preparava lá em casa, o Espírito Santo falava no meu coração e incendiava o meu coração a respeito da fé, o tanto que a fé é poderosa, irmãos. Então, porque eu devo manter a fé? Para não naufragar. Eu devo manter a fé para não naufragar. Pode ler, pode ler. Mantendo a fé é a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vamos lá, vamos esmiuçar o texto. Manter a fé e a boa consciência. O que é consciência, irmão? Alguém já disse assim, a minha consciência está pesada? A minha consciência me diz para eu não fazer? Não tem. Você sabe quem é a sua consciência? É o Espírito Santo. A consciência do crente é o Espírito Santo, irmão. A consciência do crente é o Espírito Santo. É quando você chega numa rodinha em que está todo mundo falando mal do outro, e o Espírito Santo na sua consciência diz para você, sai daí.
porque você não pode se assentar no meio dos escarnecedores. Então, ele diz, mantendo a fé e a boa consciência. Você sabe o que é isso? Deus te chamou. Quem aqui crê que Deus te chamou? Levanta a mão. Quero ver você. Deus te chamou, não chamou? Deus tem um plano na tua vida, não tem? Manter a fé e a boa consciência é não deixar, olhe para mim, não deixar com que os incrédulos façam você desistir da sua caminhada. Deus te chamou para pastorear. Acredite que Ele vai te levar até onde você foi chamado para ser. A consciência é dizer, manter a boa consciência é não deixar com que os incrédulos contaminem a sua consciência, fazendo você duvidar do teu chamado. Aí ele diz, porque muitos fizeram o quê? Perderam a fé e abandonaram a boa consciência e fizeram o quê? Naufragaram na fé. Você sabe o que é isso, irmão? É você estar começando e você começa a cantar o hino da Shirley Carvalhais e termina cantando o hino da Cassiane. Aí a primeira pessoa que você encontra diz para você, para de cantar porque tu não sabe cantar direito. Aí a Bíblia diz, mantenha a boa consciência. Sabe o que é manter a boa consciência? Eu sei que quem me chamou foi Deus, e Ele me mandou caminhar, e eu só paro quando Ele mandar parar. Eu tenho a consciência e eu tenho fé no objetivo que Ele levantou um profeta, você cantou, vai na promessa, e a minha consciência diz, continua, avante, marcha, porque foi Deus quem te chamou. Deus me chamou para o pastorado em 2012. Deus foi me colocar no pastorado em 2023. Teve dia que eu comecei a duvidar, porque lá em 2012 Ele falou para mim, eu vou te abençoar na tua vida financeira, vou te dar a estabilidade na tua vida financeira, e daí então te separarei para o ministério. Eu pensei, amanhã estou rico. Aí Deus diz, agora vem, filho, vem voar para a Europa, para a África, ministrar a minha palavra. Eu pensei, irmão, jovem, 19 anos. Passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Chegou 2020, olha a promessa, 2012. 2021, 2022, 2023. Fevereiro de 2023. Estou lá cuidando da minha vida. O bolso cheio, que não cabia onde colocar nota de dinheiro. O carro na garagem, a casa própria. Olhando o que eu ia reformar mais dentro de casa. Fui na oração. Cheguei na oração, quando entrei pela porta, nem mais pensava na promessa. Pastor Nelson me chama e diz, vou te enviar para Rondonópolis. Você vai? Lembrei da promessa na hora, olhei para ele e disse, ele cumpriu comigo o que combinou, e eu vou cumprir o que eu combinei com ele, porque naquele dia eu disse para ele, Deus, no dia em que o Senhor me chamar, não deixe carro, casa, me fazer ficar fora da tua vontade. No dia em que o Senhor me chamar, me dê fé e fazer a tua obra. E estou aqui, irmão. Vou fazer 6 meses, eu já fiz. Porque Deus é fiel. Manter a consciência por mais que Deus tenha te prometido hoje e não tenha acontecido amanhã, você precisa manter a fé. Vamos seguindo. Não sei nem que hora é. As irmãs vão ensaiar? Vai, né? Vou encerrar. Só para encerrar. Tipo de fé.
os tipos de fé. Primeiro tipo, talvez seja o seu e seja o meu. Mateus 6,30. Pouca fé. É o crente bully, é o crente garrafa térmica. O crente de pouca fé. Por que duvidastes? Porque teve pouca fé. Quem achou Mateus 6,30? Irmão, eu gosto de falar o texto e mostrar na Bíblia. Para quê? Para que o povo não pense, o pastor está inventando esse negócio. Não, irmão, está tudo na Bíblia. Mateus 6,30. E se a tua mão direita Mateus 6,30. Mateus. Eu estou lendo 5. 6. Mateus 6. 6,30. Cadê o 30? Jesus? Achei. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos tireis mais, muito mais a vós, homem de pouca fé. Então, irmão, aqui a Bíblia está dizendo que às vezes nós não nos atentamos que Deus está cuidando dos mínimos detalhes. O que eu quero dizer com isso é que o mesmo Deus, olha para cá, o mesmo Deus que cura o câncer é o mesmo Deus que cura a tua dor de cabeça. Que o mesmo Deus que te livra do acidente é o mesmo Deus que te livra dentro de casa. Que o mesmo Deus que faz coisas grandiosas é o mesmo Deus que se preocupa com o que você vai comer amanhã. É o mesmo Deus. É porque a gente fica colocando Deus apenas para resolver as coisas grandes, esquecendo de amanhecer o dia, dobrar os joelhos e dizer: Deus, cuida da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Cuida do meu dia, do meu trabalho, da minha respiração, da minha saúde, das coisas simples, pequenas. Porque quem não ora para Deus cuidar das coisas pequenas, daqui a pouco vai estar orando para Deus curar coisas grandes. Então exercite a tua fé agora nas coisas pequenas e não tenha pouca fé. Mateus 15:28 fala da grande fé. A mulher ora e pede pela sua filha. Diz: Deus, a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Jesus para, ouve o choro da mulher. Primeiro testa ela, dizendo: eu não posso tirar da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. Testando a fé dela. Se fosse você, que Deus tivesse chamado você de cadela. Você já tinha perdido a bênção, irmã. Se Jesus olha para você e diz assim: eu não vou tirar o pão da boca do filho para lançar para você, sua cadela. Cadelinha. Aí a mulher ouve, pensa e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela disse: Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor o pão, não. Se tiver só migalha, eu já estou satisfeita. Manda para cá. Diz: mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê? Porque ter fé quando tudo está dando certo, ter fé quando Deus diz sim, ter fé quando está tudo certo, vai dar certo, mas quando o próprio Deus você ora e não escuta a resposta e diz: enquanto ele não responde, eu continuo andando na direção que ele me mandou da última vez que falou comigo. Isto é ter grande fé. Poderia ter parado, mas ela não parou. Sabe por quê?
fé? Quem aí tem fé para ultrapassar as barreiras, para ultrapassar a barreira do preconceito, para ultrapassar a barreira que te impede de alcançar, mas dizendo, eu vou alcançar o meu milagre. 2 Coríntios 10:15 fala de uma fé em crescimento. Então quer dizer que você que tem pouca fé, que talvez seja eu e você, a gente tem uma esperança em 2 Coríntios 10:15, que a nossa fé pode crescer. Paulo está escrevendo e dizendo assim, eu estou satisfeito, porque eu vejo que a fé de vocês está crescendo. Para a gente continuar, existe também o cheio de fé. O cheio de fé está em Atos 6, verso 5. Cheio de fé, ele fala de Estevão. Estevão foi chamado para ser o quê, irmão? Estevão foi chamado para ser o quê? Diácono. Sim ou não? Diácono da igreja. Mas, quando procura Estevão de novo, ele aparece sendo consagrado a diaconato. E depois já aparece profetizando e anunciando Jesus nas ruas. Aí os homens se revoltaram contra ele, mas quando olharam para ele, a Bíblia diz que ele estava cheio de fé. Cheio aqui, irmão, é completo, é totalmente aperfeiçoado, inteiro, preenchido de fé. Irmão, às vezes a gente está igual esse copo, só tem fé pela metade. Diz eu creio, duvidando. Ei, irmão, você crê que Deus pode fazer? Creio. Na boca, na mente, eu acho que Deus não vai fazer assim não. Porque você tem fé pela metade. Só a tua boca que tem fé, a tua mente, a tua consciência diz que não vai acontecer, você duvida, mas Estevão não, Estevão estava cheio. Alguém perguntava para ele, Estevão, vai acontecer? E ele dizendo, já está acontecendo, você é que não está vendo, o meu milagre já chegou, aleluia! Eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas eu vou tratar de encerrar. Mateus 8, verso 10. Fala de tanta fé. A Bíblia diz que Jesus está andando. Chegou um homem para ele, diácono Idaí, e disse, Senhor, eu preciso, meu servo está enfermo lá em casa, e eu preciso que o Senhor o cure. Aí Jesus, vou lá, e ele, quando ele está andando, ele para e diz, Senhor, faz o seguinte, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu também sou homem que tenho alguns ao meu comando, e eu sei que quando eu digo a este vai, ele vai, quando eu digo a esse volta, ele volta, quando eu digo a ele fica, ele fica. O Senhor é soberano, manda com que o meu servo lá em casa fique curado, e eu sei que quando eu chegar lá ele vai estar curado. Aí Jesus diz, vai, porque ele está curado. O homem sai, e quando ele chega em casa, os servos dizem, o homem levantou, está andando, já está trabalhando. Aí ele pergunta, que hora foi? Ele diz, umas 6 horinhas da tarde mais ou menos. Aí ele lembrou, foi na mesma hora em que Jesus diz, vai. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, nem em Jerusalém eu vi tanto homem. Se coloque de pé. Eu vou dizer um negócio aqui, e não escandaliza não, irmão. Eu vou dizer um negócio aqui e não escandaliza não. Tem hora que o pastor não precisa ir na tua casa orar. Você precisa ter tanta fé, que você vai receber a bênção aqui na igreja, e vai chegar dentro da tua casa. E quando você colocar o pé para dentro da casa, você vai profetizar e vai dizer, a minha fé, pela minha fé, eu acredito que vai acontecer. E você vai orar no propósito que Deus vai colocar no teu coração. E Deus vai mudar a tua casa. Porque você precisa ter grande fé, fé em crescimento e tanta fé, e ser cheio de fé. Quem aqui deseja o fruto do Espírito? A fé. Glória a Deus.
Feche seus olhos, estou encerrando em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado e Pai querido, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos em tua presença e queremos te buscar, te exaltar, te agradecer, Pai eterno e soberano, por mais uma oportunidade de estar aqui falando do teu amor, anunciando a tua verdade, ensinando o teu povo, aprendendo junto com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai eterno e soberano, nos mantenha na fé, nos mantenha tendo fé, e mesmo que a nossa fé seja pequena, aumenta-nos a fé. Estenda suas mãos assim em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. E não sai sem apertar minha mão.